Olá a todos, saudações e sejam todos bem-vindos. A nossa live expressa de hoje, eu irei comentar sobre a relação que existe entre o seriado Breaking Bad e a confissão, o tema da confissão. O que ocorre nesse seriado, nesse famoso seriado? Um professor de química tem uma doença e resolve vender metanfetamina para pagar o tratamento da sua doença. E aos poucos ele vai se tornando um monstro. Mas esse processo é realmente muito lento e gradativo. Ele não tem consciência de que ele está se tornando um monstro. Tá? E eu quero fazer uma analogia com a nossa própria vida. Se nós não tomarmos consciência dos pequenos erros, nós não vamos tomar consciência também dos grandes erros. Então, a nossa consciência ela tem que estar sempre atenta aos detalhes. Não só quando acontece uma grande coisa e a gente resolve reparar. Okay? Geralmente é isso que acontece. É apenas quando acontece uma coisa muito grande, quando a casa cai realmente, é que a gente vai olhar, né, para por que aconteceu aquilo. Tá? São Francisco de Sales, ele usa uma imagem muito bonita, ele fala que esses pequenos erros são como aquelas raposinhas que vêm roubar as nossas coisas. Então, é preciso olhar para elas, porque ninguém, isso é uma coisa que todo mundo consegue perceber na sua própria experiência, ninguém cai de uma hora para outra. A gente sempre está cavando a nossa cova muito devagar. Então, todo esse processo é realmente muito gradual e inconsciente. Então, é preciso que a gente tenha realmente a coragem de encarar esses erros e expor esses erros a um observador onisciente. Expor esses erros ao próprio Deus. Isso é confessar. Isso é estar consciente, é trazer os erros à luz. Onde o sol entra, não existe mofo, não cria mofo. Agora, se você guarda aquele mal dentro de você, se aquele mal ele não é confessado, aos poucos ele vai te corroendo por dentro. E quando você percebe, você está já numa situação que é muito difícil de reverter. Então esse exame de consciência ele tem que ser feito sempre. O Padre Pio usa uma imagem muito bonita. Ele diz que é preciso estar sempre atento a isso, porque a nossa alma, né, a nossa consciência, é como um quarto que precisa ser limpo sempre. Precisa estar sempre limpo. Diariamente a gente precisa estar ali limpando, porque sempre entra poeira. Então é preciso confessar esses erros sempre. Quando começa a surgir esse movimento dentro da gente, quando começamos a abrir mais a essa luz, o movimento que ocorre, na verdade, é um movimento de expansão. Nós ganhamos mais vida. Boa parte das pessoas, quando iniciam nesse processo de expor os seus erros, ficam com muita vergonha de Deus, né? Acham que Deus é um sujeito que vai aniquilar se eu expor os meus erros, se eu expuser os meus erros. Só que na verdade é o contrário, ele vai te premiar, ele vai te perdoar. Então é essa mentalidade que nós temos que ter. Lembrar que a verdade ela é amorosa. Lembrar que a verdade e o bem são dois transcendentais que se convergem. Geralmente a gente tem medo da verdade. A gente acha que a verdade, se ela for exposta, ela vai aniquilar. Se Deus conhecer essa verdade, ele vai nos aniquilar. Mas é preciso nutrir uma amizade com Deus. Quando João fala que o amor lança fora todo medo, é justamente por isso. É preciso que a gente perca esse terror de Deus. Aquele temor com relação, quando ele é sinônimo de um respeito, de uma veneração, é óbvio que ele pode ser saudável. Mas
esse terror, de achar que Deus vai chegar e quando descobrir a verdade do seu coração Ele vai te aniquilar, isso é uma grande ilusão. Isso, na verdade, é você que está se aniquilando nesse exato momento, com uma autopunição que não faz nenhum sentido. Então, lembre que essa verdade, que essa luz é amorosa. Isso é essencial de ser lembrado. O Rumi tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: a sua tarefa não é buscar o amor, mas retirar todas as barreiras que você colocou entre você e o próprio amor. Então é justamente isso, essas barreiras, elas têm que ser encontradas, identificadas, encontradas e retiradas. E aí o caminho fica limpo. Então não se trata de você viver de uma hora para outra, né, numa perfeição. Isso não vai acontecer. Mas cada dia você tira uma dessas barreiras. Cada dia você tira um pouco dessa sujeira. Minha filha, quando ela tinha uns 6 anos, uma coleguinha dela mostrou para ela uma coisa indevida no celular. E ela ficou com aquilo dentro dela. Ela chegou para mim e falou: fulaninha me mostrou isso aqui e eu queria contar para você. Eu falei: mas por que você está me contando? Ela falou: porque eu não queria guardar isso aqui comigo. Tava ruim guardar isso aqui. Aí ela contou e ela se sentiu aliviada. É exatamente isso que você tem que fazer. Contar. Falar. Colocar para fora de fato. E saber que há uma verdade amorosa que vai te compreender, que vai te acolher. Porque o seu ato de sinceridade, o seu ato de expor esse erro, de confessar, já é o suficiente. É só isso que Deus espera de você. É só esse movimento sincero e humilde, no melhor sentido da palavra, que Deus espera de você. Então, é isso. Essa é a nossa live expressa de hoje. E lembrando que amanhã tem a nossa aula sobre sofrimento nos relacionamentos. Tá? Na live de hoje falamos sobre esse sofrimento com relação à verdade, tá? Que já conversa com a nossa aula de amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus.